Pessoal, é inacreditável o que acontece com o Sport Clube Internacional. Talvez em uma das melhores e das poucas grandes atuações do Internacional na temporada. Mas ainda assim os mesmos erros foram repetidos e o Inter acabou eliminado para um pouco mais de 36 mil torcedores que ficaram completamente silenciados depois do último pênalti cobrado pelo América Mineiro. Eu vou contar um pouco do que eu vi aqui, ó, de trás da goleira, em que o Inter foi eliminado na Copa do Brasil, lamentavelmente para o América Mineiro. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui para sempre conseguir acompanhar os conteúdos, tá certo? Pessoal, o Internacional teve uma grande novidade na escalação em relação ao que a gente estava projetando, que foi a entrada do Luca. Momento aqui que o torcedor do América Mineiro canta eliminado, mas uma grande mudança, que foi a entrada do Luca como centroavante na vaga do Alexandre Alemão. O Vitão foi a única novidade do departamento médico, ficou no banco. O Inter começou com o John no gol, Igor Gomes, Nico, Moledo e René, e aí tinha Campanhari e Johnny, a dupla de volantes, Depena um pouco mais adiantado, Pedro Henrique, Wanderson e o Luca no comando de ataque. O Inter não começou tão bem, tá? O Inter não começou tão bem a partida, até tentava insinuar uma pressão em cima do América Mineiro, mas uma pressão que o Vinícius Sinotti na Rádio Bandeirantes destacou muito bem. Era uma pressão completamente desorganizada que o Internacional fazia em cima da equipe do América Mineiro. Tentava em jogadas esporádicas pela lateral, imprimir velocidade e ir para cima do time do América. Mas o que foi impedido pela própria equipe do América, do Wagner Mancini, que se postou toda atrás da linha da bola durante grande parte do primeiro tempo e tentava em algumas jogadas pelo lado criar grandes oportunidades. Só que aí o Inter teve até certa forma os primeiros 15 minutos e logo aos 16 abriu o marcador. Em uma jogada que foi muito bem construída, se cria o escanteio a partir do ataque de forma de pressionar do Internacional. E naquela bandeirinha de escanteio ali o Depena faz um cruzamento perfeito para o Nico Hernandes de cabeça, abriu o marcador. E aí o Beira-Rio virou todo a favor do Inter. E aí a pressão que era desorganizada, essa desorganização passou para o time do América. O América começou a marcar de forma completamente desorganizada e o Inter ia aproveitando os espaços. E aí em mais um cruzamento, mais uma vez pelo lado esquerdo, o Depena acertou um cruzamento perfeito para o Igor Gomes. E aí era 2-0, 20 e poucos minutos do primeiro tempo, parecia que estava tudo encaminhado para o Internacional, apesar do Inter não ser um time tão organizado. O Inter repetir os mesmos problemas. O Inter mais uma vez deixou a desejar na bola aérea defensiva. Mais uma vez, mas eu vou chegar no grande problema em relação à bola aérea defensiva do Internacional. O que eu estou citando aqui é que no primeiro tempo, o América também criou oportunidades na bola aérea ofensiva, incomodando a defesa do Inter, mas sem criar grandes oportunidades. A principal foi uma com a Luiz e o Boi Bandido, que apareceu sozinho na pequena área e cabeceou, mas a bola foi no meio do gol e o John fez a defesa. E aí, próximo de terminar já a primeira etapa, surge um pênalti para o Internacional, que ali era assim, para dar o banho de água fria no América, porque tinha 2-0, estava indo para os pênaltis, um gol classificava o América. Um gol classificava o América. E aí surge o pênalti para o Inter, o Pedro Henrique bate muito bem, desloca o goleiro do América Mineiro, e o Inter vai para o intervalo com ricos 3-0. O Internacional foi para o intervalo com 3-0. Parecia que estava tudo muito bem encaminhado aqui dentro do estádio Beira-Rio. O Internacional volta do intervalo com 3-0, o Wagner Mancini faz 3 alterações na equipe do América, que não conseguiu jogar na primeira etapa. O América não tinha nada na primeira etapa. E ainda assim, o Inter repetiu os mesmos problemas no segundo tempo. O Inter visivelmente cansado. E aí eu nem boto na conta do Flávio de Oliveira, que foi anunciado e fez seu primeiro trabalho ontem no CT Parque Gigante. Mas o Inter morto no segundo tempo. E aí o Mano teve que tentar tirar algumas peças um pouco mais descansadas para entrar na segunda etapa e quem sabe resolver a parada. O Jean Dias foi uma grata novidade, é verdade, entrou bem, só que falta muito a questão técnica. E aí vem o grande lance que o Inter poderia ter matado a classificação e ido para as quartas de final. Uma jogada muito bem trabalhada pelo alemão, que entrou na vaga do Luca, que estava cansado. O Jean Dias entra na vaga do Wanderson, que estava cansado também, fez um grande primeiro tempo, é verdade. O Wanderson começou bem pelo lado esquerdo do segundo tempo. E aí a jogada parte de um contra-ataque, lá ali próximo já à meia-lua, que o alemão puxava, e ele deu uma bola perfeita para o Jean Dias. O Jean Dias não foi fominha, ele viu o René puxando dentro da pequena área, e o René sozinho na frente do Matheus Pessinato, o goleiro do América, perdeu a grande chance do Inter de fazer 4-0 e quem sabe liquidar a fatura aqui no Beira-Rio. O René perde o gol.
E parece que ali o Inter desmorona, o Inter que já estava cansado. O Pedro Henrique sai depois sentindo a coxa, ele já tinha sentido a coxa, a gente vai ficar no aguardo do departamento médico do Inter, mas ele sai já no intervalo sentindo a coxa e ainda assim volta para o segundo tempo. Sai o Pedro Henrique, ainda tem a saída do Igor Gomes, o Inter termina o jogo, uma salada de frutas com Vitão, Moledo, Nico Hernandes, tava ali com 3 zagueiros, o Vitão tava morto. O Vitão tava morto, tá? O Vitão não, perdão. O René tava morto no lado esquerdo depois de perder aquele gol. E aí o Inter desmorona no jogo. Porque aí vem uma jogada que parte pelo lado direito. E o lado direito do América foi dominado pelo Mikael. O Mikael que teve 13 minutos em campo com a camiseta do Sport Clube Internacional na eliminação contra o Melgar. O Mikael que visivelmente segue gordo Mikael, e ele deu um banho de bola no René, que estava visivelmente cansado. Eu não entendi até agora por que o Tauan Lara não entrou nesse jogo na vaga do René, que ele estava visivelmente cansado. Pode ser um ótimo jogador regular, mas estava cansado o René. E aí vem a bola pelo lado direito e mais uma vez, uma bola aérea defensiva, o cruzamento do lado direito, o gol de cabeça da equipe do América, do Juninho, e aí 3-1, o Inter desmorona em campo, tenta criar possibilidades, principalmente na velocidade do Jean Dias, mas falta técnica. Pro alemão faltava técnica, pro Depena faltava técnica e perna, o Depena visivelmente cansado na segunda etapa, e aí vem depois do gol do América Mineiro, o Inter desmorona em campo e ali já não tinha mais o que fazer. Ficou até de bom tamanho, de certa forma, o Inter ter ido para as penalidades. E aí nas penalidades aconteceu o inacreditável. O Inter começou bem as penalidades, o Inter estava batendo bem as penalidades, converteu com o René, teve sorte porque o alemão perdeu e depois foi anulado porque o Pessinato, o goleiro do América, tinha se adiantado demais. Vai lá o alemão e faz. E aí na terceira cobrança, o Depena, 2 toques. 2 toques é a regra, não tem o que fazer. Ele escorrega, chuta a bola no pé de apoio, ela até entra, mas é anulado o pênalti. E aí o América foi mais feliz, converteu todas as suas cobranças e no fim das contas o Inter mais uma vez acabou eliminado dentro do Beira-Rio, mais uma vez nos pênaltis e mais uma vez por conta de problemas que a gente já conhece. Preparação física e parte técnica de alguns jogadores. Falta grupo, é verdade, mas falta perna, porque o Inter visivelmente desmoronou no segundo tempo aqui no Beira-Rio e foi, olha, justamente, principalmente pelo que fez, aliás, pelo que não fez lá em Belo Horizonte, eliminado aqui no Beira-Rio, tá certo? Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações que a gente volta pra falar mais do Colorado depois com a coletiva do Mano e o que os jogadores falaram sobre mais um vexame aqui em pleno Beira-Rio, tá certo? Um abraço e até a próxima.